Francis da Silva, Delei Anjos, Luca. Vamos lá, meus irmãos. Então, eu gostaria de compartilhar uma palavra que ela está lá em Jeremias, tá? Que é o seguinte: qual a vontade de Deus para nós? Né? A gente fica às vezes olhando tantas situações complicadas que acontecem com muitas pessoas, tantas situações que acontecem no mundo, no geral, né? Claro que muitas catástrofes, muitas tragédias, muitas coisas que estão acontecendo hoje em dia, isso já está previsto na Bíblia, né? Terremotos, guerra e pandemias e uma infinidade de coisas, né, que acontecem, pai matando filho, a falsa doutrina sendo pregada, enfim, várias coisas já estão previstas na palavra de Deus, né? Mas eu já me peguei por várias vezes me questionando assim, mas qual é a vontade de Deus para o povo dele? Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer para as pessoas no geral? Então eu gostaria de compartilhar aqui sobre Jeremias, capítulo 29. Eu vou começar, vou do 11 até o 14, tá? Eu vou começar no 11 aqui. O que Deus falou aqui no versículo 11, ó? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aqui a gente tem um versículo que ele é um versículo que leva a gente a pensar, né? Bastante coisa. Como que Deus ele já tem um pensamento de paz para nós? Como que Deus já tem um pensamento bom para nós, mas às vezes coisas ruins acontecem para a gente. Mas às vezes coisas ruins acontecem em vários lugares, em várias situações, para várias pessoas. Um detalhe é o seguinte, meus irmãos, que eu sinto aqui de compartilhar. Deus, ele tem um plano para nós. Deus tem um plano para nós. Agora, se esse plano que Deus tem para nós, ele vai se concretizar na nossa vida, vai muito do que a gente vai fazer, vai muito da nossa atitude, vai muito do jeito que a gente vai levar a nossa vida aqui na terra, contando com o plano de Deus que já está sobre nós. Né? Olha só, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus ele tem um plano para cada um, e o plano que Deus tem para cada filho dele, esse plano é um plano bom. Então, assim como o irmão colocou ali, Deus tira a minha depressão. Não, irmão, a depressão não é tua. Depressão não é tua. Deus tem um pensamento de paz para a tua vida. Deus não tem um pensamento de mal para a tua vida. Deus não quer que a gente fique doente, enfermo, com depressão, ansioso, com insônia, com dores, com família separada, dependente de droga, de bebida, de cigarro. Deus não quer. Deus tem um pensamento de paz para nós. O plano de Deus para nós é bom. Mas, assim como nós temos os planos para o nosso filho, por exemplo, para os nossos filhos, olha, eu tenho o plano que o meu filho, que a minha filha, eles estudem, né, e tal, e eu quero que um seja advogado, outro seja médico, outro seja veterinário, e enfim, professor, policial. O desejo, o plano que a gente tem para os nossos filhos é um. Mas isso não quer dizer que os nossos filhos vão seguir os planos que a gente tem para eles. E da mesma forma, o plano de Deus, ele é de paz para nós, ele é um plano de bem para nós, mas ele só vai se concretizar na nossa vida se a gente fizer as coisas da vontade dele. Amém, irmã? Nós depois vamos orar por ti igual aqui no final, tá?
Bom trabalho aí. Bom trabalho, Deus abençoe, viu, irmã? Então, depende da gente. Nós temos o livre-arbítrio de escolher qual caminho vamos tomar. Mas então, se eu estou vendo que Deus aqui, Ele tem um plano de bem para mim, não um plano de mal, o que eu tenho que fazer para que esse plano de Deus, que é o plano de bem, é o plano de paz e não o plano de mal, o que eu tenho que fazer para que o plano de Deus se concretize na minha vida? Porque Deus, Ele é o nosso Pai. Quando a gente aceita e entrega a vida para Jesus, Deus, Ele é o nosso Pai. Até então somos apenas criaturas criadas por Deus, mas não somos ainda filho de Deus. Mas a gente pode ser filho de Deus quando aceita Jesus e entrega a vida para Jesus, nesse exato momento. O que eu tenho que fazer para esse plano de Deus que é perfeito? A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que eu tenho que fazer primeiramente? Amar a Deus. Amar a Deus. Amar a Deus. Esse é o principal mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Olha o que fala aqui no versículo 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então o versículo 12 é após o versículo 11, meus irmãos. Então Deus está dizendo assim, ó, olha, o negócio é o seguinte, ó, para os meus filhos aqui, eu tenho plano de paz, eu não tenho plano de mal. Só que depende de vocês aí entender qual que é o plano que eu tenho para vocês. Só que para vocês entender o plano que eu tenho para vocês, vocês têm que me buscar de todo o coração, vocês têm que me amar sobre todas as coisas, vocês têm que orar. O que mais diz aqui, ó? Tem que me invocar o meu nome, ireis e orareis a mim, e aí eu os ouvirei, diz o Senhor. Só que nessa busca que a gente vai peregrinar, né, para Deus, nessa busca, existe também aqui mais um detalhe que eu sinto de falar que é muito importante para o meu coração, que eu aprendo agora nesse momento aqui, compartilho com vocês, que nessa busca não é simplesmente eu buscar a Deus e pedir as coisas que eu quero, que não vão glorificar o nome dele, que não vão ser benéficas para a minha vida e para glorificar o nome dele. Então o Senhor diz ali, e eu ouvireis. Ele diz, eu ouvireis. Mas não quer dizer que tudo que ele ouvir, ele vai fazer, porque a gente está buscando ele. Nós temos que buscar a Deus, pedir as coisas a Deus, conforme a vontade de Deus que está na palavra dele. Então, o plano de Deus, que também está na palavra dele, que é de paz e não de mal, aí ele começa a entrar em atuação em nossa vida. Porque nós nos colocamos nas mãos de Deus em todas as partes, nós nos colocamos, entregamos tudo na mão dele, toda a nossa vida, todo o nosso futuro. É isso aí, obedecer para o Pai se alegrar. É isso aí, Carlitinho, exatamente, irmão. Obedecer, Deus se agrada quando a gente obedece, quando a gente entrega, quando a gente coloca assim, ó. Jesus, quando foi para a cruz, Jesus falou assim, ó, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, que era Deus na terra, o único Filho de Deus, ele também, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. Então naquele momento, o lado homem dele disse, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então quando eu orar a Deus, eu posso pedir as coisas para Deus, mas eu tenho que entender que tem coisas que Deus só vai me dar se for da vontade dele. Mas ao mesmo tempo, tem coisas que já são da vontade dele. Tipo, o Deus já é da vontade de Deus que eu não tenha depressão, que eu não tenha dependência por álcool, por drogas, que eu não tenha doença, que eu não tenha enfermidade. Isso já é da vontade de Deus, porque já está na palavra dele.
Agora eu pedi um carro para Deus, eu pedi uma casa, eu pedi... Talvez não seja da vontade de Deus, pelo menos para aquele momento. Sabe, então tem diferença, meus irmãos, em buscar a Deus do jeito certo. Né? Eu não estou aqui em querer ensinar ninguém a buscar, eu estou apenas compartilhando o que Deus ministrou em mim agora. Entende? Vamos orar no final, sim. Diego, pode ficar tranquilo. Enfim, meus irmãos, versículo 13, vamos na sequência. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. É o que eu estava dizendo agora. Primeiro, quem procura acha, tá? Quem procura acha. Deus fala na Bíblia que aqueles que me buscam, aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Então, por que Deus está dizendo aqueles que me buscarem de todo o coração? Porque se eu busco a Deus de todo o coração, eu estou colocando a minha vida nas mãos dele, para que seja feita a vontade dele na minha vida, e não a minha vontade. Sabe? Aí é que tá. Tem diferença entre a vontade de Deus que já está programada e a vontade de Deus que a gente pede e ele permite. Quando que é a vontade de Deus que já está programada? A vontade de Deus é que a gente tenha plano, que Deus tenha o plano de paz e não de mal para nós. Mas, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, se eu buscar a Deus, se, tem vários sis, para que o plano de Deus, ele se concretize na nossa vida. Amém, meus irmãos? E não importa o lugar onde você está agora. Não importa se hoje, neste exato momento, você está afastado dos caminhos de Deus. Não importa se neste momento alguém da sua família está afastado dos caminhos de Deus. Porque o plano de Deus para a vida daquela pessoa, o plano de Deus para a sua vida, ele ainda continua sendo de paz. Ele ainda continua sendo de bem e não de mal. Só que talvez esse plano de Deus já poderia ter se concretizado antes, se a gente tivesse obedecido a palavra de Deus. O plano de Deus para minha vida já estava pronto, porque a palavra de Deus diz que Deus já me conhece antes do ventre da minha mãe. Deus já tinha um plano para minha vida. Só que talvez esse plano de Deus que eu poderia estar vivendo já há mais tempo atrás, se eu tivesse obedecido a palavra de Deus quando eu ouvi a palavra de Deus e não obedeci. Mas nada está perdido. Por quê? Porque se hoje você está aqui, nesse momento, nessa live, para ouvir essa palavra, Deus está te dando mais uma chance. Deus está te dando uma chance ou para você, ou para alguém da sua família, que você vai colocar o nome aqui no comentário, que a gente vai orar depois, para que a gente ore por essa pessoa da tua família. Porque você está aqui buscando por alguém que não está no plano de Deus, mas que Deus tem um plano. Quando eu não estava no plano de Deus, a minha esposa buscava por mim, e hoje estou aqui. Eu sou testemunho disso mesmo que eu estou pregando aqui. Só que eu poderia ter vivido o plano de Deus antes. E Deus tem muito mais planos para a minha vida que estão para o futuro que eu poderia estar vivendo agora, por exemplo. Amém, irmão? Vamos orar por ti, sim. Então, meus irmãos, vamos no versículo 14. E serei achado de vós, diz o Senhor. É depois do 13, viu? Do 13 fala, ó, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, quando eu busco a Deus de todo o coração, eu sou achado de Deus. Ele me enxerga. Ele vê a intenção do meu coração. Então, ele me enxerga. Ele vai olhar assim, mas aquele irmão lá, aquela irmã, ela está me buscando de todo o coração. Eu estou enxergando ela. Está subindo aqui no meu trono uma oração diferente. Uma oração onde a pessoa está colocando a vida dela nas minhas mãos, para que o meu plano seja feito na vida dela. Então, serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor.
e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Não importa a situação que você esteja hoje, Deus está lhe dando mais uma chance. Mas como eu falei, talvez você já poderia estar vivendo o plano de Deus, mas hoje Deus está dando mais uma chance. Porque hoje Deus te trouxe aqui nessa palavra para se alimentar dela. Assim como Deus está me alimentando com essa palavra, e eu nesse exato momento, eu estou percebendo e estou admitindo aqui, ao vivo, que eu poderia estar vivendo muito mais de Deus nesse exato momento, se eu tivesse ouvido a voz de Deus quando Deus falou comigo. Se eu tivesse aceitado a palavra de Deus quando eu ouvi a palavra de Deus. Se eu tivesse entregue a minha vida para Jesus no dia que eu aceitei Jesus. Porque eu aceitei Jesus, mas eu não entreguei a minha vida para Jesus. Eu preguei sobre isso aqui nas 2 lives anteriores, 2 madrugadas anteriores. Eu aceitei Jesus, mas não entreguei a vida para Jesus. Então o plano de Deus não podia ser cumprido na minha vida, porque eu apenas tinha aceitado, mas não tinha entregue a vida para Ele. E Ele quer ser o dono da minha vida, porque Ele tem o plano perfeito para a minha vida. Eu tenho apenas que ter fé e confiar nisso. Então hoje Deus te dá mais uma chance. Aí, meu irmão, minha irmã que está aí vendo essa palavra. Porque Deus, Ele quer que o plano dEle, que é perfeito, ele seja concluído na tua vida. Para que a tua vida seja mais uma forma de glorificar o nome de Deus. Porque o objetivo de Deus na nossa vida é que o nome dele seja glorificado. E se o nome de Deus for glorificado na minha vida, quer dizer que eu estou no caminho do plano de Deus, que é perfeito, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu vou desfrutar das bênçãos que a palavra de Deus tem para mim aqui na terra, enquanto Jesus não vem nos buscar. A palavra diz que eu comerei o melhor dessa terra. O plano de Deus é que eu coma o melhor dessa terra. Mas eu preciso, que nem a palavra diz, a gente tem que orar, a gente tem que buscar o Senhor, tem que entregar a vida para Ele, tem que se colocar à disposição para fazer a vontade dEle. E como que eu vou saber? Como que eu vou saber se eu estou concluindo, se eu estou vivendo o plano de Deus? Como que eu vou saber? Mas será que... Tá, mas eu entendi essa palavra, tá? Tudo bem. Mas a partir de agora, então, eu vou orar aqui no final dessa live junto e vou querer fazer isso. Eu vou me colocar à disposição de Deus para que o plano dele seja feito na minha vida. E como que eu vou saber que isso está acontecendo, que o plano de Deus está acontecendo? Aqui no versículo 11, onde eu li antes, diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de paz. A palavra de Deus fala que a paz, ela é o juiz dentro de nós. Então, se eu tenho paz naquilo que eu estou fazendo, se eu tenho paz, se eu sinto paz, tranquilidade naquilo que eu estou fazendo, a paz é o juiz que está dentro de mim. Isso é um grande sinal. Não vou dizer que é o único sinal, mas é um grande sinal para a gente entender que estamos concluindo o caminho, a vontade de Deus, que o plano de Deus está se concluindo na nossa vida. Né? Se eu tenho paz naquilo que eu estou fazendo, se eu entreguei a minha vida para Jesus, se eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, e aquela paz, porque a Bíblia fala assim, ó, que nós temos a paz que excede todo entendimento. Então, não importa se aquilo que eu estou fazendo hoje, não importa se essa live agora que eu estou fazendo aqui, não importa se muitas pessoas vão ficar me julgando, não importa se pessoas da minha família vão ficar olhando para mim e vão dizer, olha, o que tu quer aí? Ninguém está te ouvindo. Não me importa. Importa que eu sinto paz em fazer isso. Eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus, e Deus ministrou isso no meu coração quando eu estava orando, buscando a Deus, meditando na palavra. Então o Espírito Santo que mora em mim ministrou no meu coração para me fazer isso. Então eu tenho paz em fazer isso. Não importa, a paz que excede todo entendimento, às vezes até o nosso próprio entendimento.
Jesus disse: eu vos deixo a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz vos deixo, disse Jesus. Eu tendo paz naquilo que eu estou fazendo. Não importa o que o mundo está falando, não importa se hoje é carnaval, eu tenho paz no que eu estou fazendo aqui. Porque eu tenho certeza absoluta de que eu estou cumprindo o plano de Deus para esse momento aqui. Porque ontem mesmo pessoas aceitaram Jesus aqui nessa live. Ontem também pessoas aceitaram Jesus. Ontem pessoas foram batizadas com o Espírito Santo aqui nessa live. Então eu tenho paz. Não importa se o mundo não está nem aí para isso que está acontecendo aqui. Amém, meu irmão? Vamos orar por isso daqui a pouco já. Amém, meus irmãos? Então é isso. Fica essa palavra aí para o nosso coração. Vamos orar junto comigo agora. Alguém ao vivo aí, que não aceitou Jesus e que não entregou a sua vida para Jesus ainda, coloca nos comentários aí, por favor. Coloca aí um eu, ou coloca aqui, ou eu quero, para a gente orar agora ligeirinho por isso e já encerrar nossa transmissão aqui orando pelo pessoal aí que pediu, né, a oração, e o pessoal que está... a oração por essa palavra aqui, que a gente entendeu, né? Alguém aí gostaria de aceitar Jesus agora, nesse exato momento? Entregar a sua vida para Jesus? Entregar a sua vida nas mãos de Deus? Se colocar à disposição nas mãos de Deus, para que o plano de Deus seja efetuado na sua vida? O plano de Deus que é perfeito? A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, ela seja concluída na sua vida? Não importa que você pense assim, mas eu não mereço, eu sou incapaz. Não é a gente que nos capacita, é o próprio Deus que nos capacita a viver uma vida em santidade depois. A gente só precisa tomar uma atitude, só precisamos entregar a vida para Jesus. A partir desse momento, quem vai fazer a mudança em nossa vida é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Amém, irmão? Amém, irmão José? Vamos orar por ti agora, então. Então, não pense assim, eu sou incapaz, Deus não me ama porque eu sou cheio de defeito, eu ainda fumo, eu ainda sou dependente de drogas, não interessa. Não interessa. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu cheirava cocaína, eu fumava maconha, fumava cigarro, eu estava no alcoolismo, eu estava separado da minha família, a minha vida estava toda detonada. Mas eu entreguei minha vida para Jesus assim mesmo. Deus nos recebe como estamos. Não importa como tu tá hoje. Só que o amor dele é tão grande que ele se nega a nos deixar como estamos. Então ele mesmo vai nos mudando. Não é capacidade nossa, é capacidade de Deus. Então nós não somos capazes de nada. Mas Deus é capaz de tudo em nós, quando nós estamos nele. Amém, meus irmãos? Acabo de sentir um grande arrepio aqui. Isso é sinal de que é hora de orar. Aquele que vai aceitar Jesus agora, então, ora comigo, repete essa oração comigo. A palavra de Deus diz que nós temos que crer em nosso coração e confessar com a nossa boca que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne. Então aquele que quer mudar de vida hoje, aquele que quer deixar que Deus mude a sua vida agora, nesse momento, quer entregar a sua vida para Jesus, coloca a mão no seu coração e repete essa oração comigo, crendo de todo o seu coração que a partir desse momento o Espírito Santo de Deus vai morar em você. Você vai acabar de receber o Espírito Santo. Você pode sentir uma vontade de chorar, pode sentir um arrepio, pode sentir uma emoção, uma alegria, pode sentir várias coisas, ou pode não sentir nada, mas no mundo espiritual vai acontecer, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que isso acontece. Amém? Repete essa oração comigo então, em nome de Jesus aí, meu irmão e minha irmã que vai aceitar Jesus agora e entregar a vida para Ele. Querido Deus, em nome de Jesus, eu entendi que a capacidade não vem de mim, mas ela vem do Senhor. E hoje eu entrego tudo em tuas mãos. Eu confesso com o meu coração, eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre nós na terra e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus
para que fosse concluída a obra da cruz, o plano perfeito de Deus, o maior de todos, para que eu pudesse ser salvo e entrar para o reino de Deus. E hoje, eu te peço, Senhor, perdão por todos os pecados e erros cometidos até este momento. E eu sei que o Senhor já me perdoou, porque a tua palavra diz que os meus pecados já foram lançados no mar de esquecimento. Mas hoje eu decido mudar de vida. Hoje eu decido aceitar Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. E eu decido também entregar a minha vida para Jesus. Eu entrego tudo em tuas mãos, meu Senhor. A minha casa, a minha família, os meus planos e projetos não são mais meus, são os teus na minha vida. A partir de agora, eu começo a te chamar de Pai, porque a partir de agora eu me torno seu filho e entro para a família de Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Aleluias! Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quem aceitou Jesus agora aí, tomou a melhor atitude da sua vida, fez a melhor escolha da sua vida. Não importa que é numa live, meus irmãos, importa o que tu orou. O que importa é a oração que saiu da tua boca e o que tu creu no teu coração. Amém? Glórias a Deus pela vida de cada um aí. Hoje mais festa tem nos céus, porque mais pessoas aí aceitaram Jesus. Glória a Deus. Vamos orar sim. Deixa eu ver aqui. Quem mais pediu oração? Amém, José. Recebeu o Espírito Santo aí, viu, José? A partir desse momento, o Espírito Santo de Deus, ele está morando em ti, viu, meu irmão? Tu vai começar a sentir algumas coisas aí diferentes, tá? A partir de agora. Deus vai ministrar no teu coração algumas coisas que Ele não quer mais que tu faça e algumas coisas que Ele quer que tu faça, tá? Mas a vontade de coisas que Deus não quer que tu faça mais, ou que eu faça mais, ela é Deus que bota essa vontade na gente, tá? Então não fica preocupado. Não precisa te preocupar que não é capacidade nossa, porque se fosse capacidade nossa, a própria palavra de Deus ela ia se contradizer, porque a fé não é não é por obras que a gente, né? A fé não é por obras, não é por mérito meu. A fé ela vem por um poder sobrenatural de Deus, a salvação, a mudança. A Bíblia fala que o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, para me receber o Espírito Santo, eu preciso aceitar Jesus. Então, essa atitude agora que vocês tiveram agora aí, pessoal que aceitou Jesus, isso é o que basta para Deus, tá? A partir de agora, Deus já viu a intenção no coração de vocês e Ele mesmo vai começar a capacitar vocês, assim como Ele me capacita e vai me mudando todos os dias um pouquinho, para que eu seja uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem e para que eu seja uma pessoa melhor amanhã do que eu sou hoje. Amém? Mas defeitos a gente vai ter sempre, tá bom? Então agora eu vou orar pelo pessoal ali que está pedindo oração e vamos encerrar, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa live, te agradeço, meu Pai, por essa palavra aqui que o Senhor ministrou em nosso coração hoje, Pai. Nós, Pai, entendemos hoje, Pai, que o Teu plano para nós, ele é perfeito. Mas nós que somos tão falhos, Pai, nós que temos tantos defeitos, nós não conseguimos, às vezes, entrar no Teu plano que é perfeito por causa de nós mesmos, Pai. Mas eu te peço hoje, Pai, que com o entendimento que o Senhor nos trouxe aqui através dessa palavra, que o Senhor nos capacite, Pai, nos dê força para praticar o que nós aprendemos, para praticar aquilo que nós aprendemos hoje, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas, te buscar de todo o coração, colocar a nossa vida, Pai, em Tuas mãos para que a Tua vontade seja feita e não a nossa. Entregar a vida para Jesus, aceitar Jesus, entregar tudo em Tuas mãos, Pai. Nos dá força, Espírito Santo de Deus, para que nós consigamos fazer isso, para que o plano de Deus que é perfeito seja concluído em nossa vida. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa grande palavra que o Senhor ministrou em nós hoje aqui. Pai, eu te agradeço por essas pessoas que hoje tomaram, Pai, a melhor decisão da vida delas, que foi aceitar Jesus e entregar a vida para Jesus. Pai, eu te agradeço porque essas pessoas que o Senhor colocou aqui hoje, eu sei que o Senhor já tinha um plano
de colocá-las aqui hoje. O Senhor deu mais uma chance para elas, ou talvez para quem chegou aqui hoje a primeira vez e não sabia, não conhecia a tua palavra, o Senhor deu a primeira chance para ela e ela já pegou. Isso é uma grande alegria, isso alegra o nosso coração, Pai. Isso nos dá a certeza de que o teu plano para esse momento foi concluído, o teu propósito foi concluído. Eu te agradeço por essas pessoas que aceitaram Jesus hoje e que entregaram a vida para Jesus. Eu oro, Pai, pela vida de cada um que colocou aqui no comentário. São várias pessoas que pediram oração. Eu, Pai, coloco a vida delas e da família delas em tuas mãos, meu Pai. Eu coloco a vida de cada um que pediu oração por libertação, oração pela família, oração por finanças, oração por porta de emprego, aquele que vai ter uma reunião, aquele que vai fechar um contrato, aquele que vai assinar um papel. Eu coloco diante das tuas mãos, Pai, para que, se isso aí tudo for um plano teu na vida dessas pessoas, para que elas glorifiquem o teu nome, que tudo dê certo, Pai. Aquela pessoa, Pai, que ela acha que a depressão é dela, que ela acha, Pai, que a enfermidade é dela, eu oro por a vida dessas pessoas, Pai, para que elas entendam que nenhum mal vem de Ti. A Tua palavra acabou de falar com nós que o Teu plano para nós é de paz e não de mal. Então, Pai, retira, Pai, do coração dessas pessoas que elas acham, Pai, que as coisas de ruim são delas, porque não são, meu Pai. As coisas de ruim não são delas, as coisas de ruim são do diabo. O diabo é o que planta na vida das pessoas. Mas nós, como somos teus filhos, Pai, nós temos que entender que as bênçãos são tuas, que a paz é tua, que a paz e a alegria, a saúde, a prosperidade, isso tudo vem de Ti. E as coisas ruins não são nossas. Então, Pai, eu te peço que retire esse sentimento, essa ideia da cabeça daquele e daquela, Pai, que acha que as coisas ruins são dela, porque não são. Que essa pessoa nunca mais fale que essa depressão é minha, que essa doença é minha. Não fale mais isso, meu irmão. A doença não é tua, a depressão não é tua, a enfermidade não é tua. Deus está falando que as coisas ruins não são dele, apenas as coisas boas, as coisas de paz. Mas Ele também quer que a gente siga os planos dele, que a gente não esqueça que devemos buscar a Ele sobre todas as coisas, amar a Ele sobre todas as coisas e buscar Ele de todo o coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, coloco a vida da minha casa, a minha vida, da minha família, da minha esposa e dos meus filhos, Pai. Retira, Pai, toda a intenção das trevas em relação à minha casa, à casa de cada um que está aqui. Eu repreendo agora todo o mal em nome de Jesus Cristo, para que a Tua glória seja manifestada em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Obrigado por todos terem participado aí de mais uma live da madrugada, onde Deus falou um monte. Irmã Marcele, Deus abençoe. Irmão Anderson, o povo está todo dia com nós aí quase, né? Deus abençoe a vida de vocês aí. Vai ficar gravada a live aqui no Instagram. Vai ficar no YouTube, tá? Daqui a pouco eu posto no YouTube lá. E alguma coisa no TikTok, algum videozinho mais curtinho. Amém? Olha aí, ó, várias pessoas aceitaram Jesus hoje. Meu Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vocês hoje tomaram a melhor decisão das suas vidas. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um aí. Voltem para contar os testemunhos aí, tá? A partir de hoje, quem aceitou Jesus, quem já vai começar a ser liberto e quem vai começar a glorificar o nome de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. É tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.